Gente, ó, que legal. Domingo, no dia de jogo, a gente vai fazer a noite da pizza no forno a lenha. E aí, eu já tô preparando as coisas pra não ficar muito trabalho, porque o jogo é 5 horas. Então, aqui, ó, eu já comprei... Eita, eu fazendo sujeira. Bacon, tá? Então, um preço super bom, R$26, 1 quilo de bacon, pra gente colocar na pizza. A calabresa também, eu já comprei. Oh, Jesus, tá difícil aqui. Ó, aí eu comprei essa aqui que já vem cozida, ó, fatiada e cozida. Eu achei bem prático. Aí, como ela já é cozida, eu não vou fritar ela, vai assar no forno. E aí, aqui eu vou fritar o bacon. Não vou deixar ele totalmente frito, porque no forno ele assa também. Mas eu já vou deixar ele quase ao ponto, porque não dá tempo de cozinhar na lenha. E aí, se eu conseguir, eu vou mostrar tudo pra vocês. Aqui eu tenho a mussarela. Eu vou ralar essa daqui. Dá um trabalhinho pra ralar. Mas por isso que eu tô começando agora, né? Vou deixar ralada. E eu peguei algumas fatiadas. Por quê? Eu comprei presunto pra fazer bauru. Eu vou cozinhar alguns ovos também. E vou refogar o brócolis também. E eu vou comprar escarola também pra colocar pizza de escarola. Ó, o bacon já fritou. E ele não tá totalmente frito. Mas eu vou deixar assim, porque aí quando colocar por cima da pizza, ele vai dourar lá no forno. Gente, eu vou colocar nesses potinhos aqui de plástico. Por quê? Porque assim, eu gosto de chamar as pessoas pra ir em casa. Gosto de fazer comida, fazer essas coisas. Mas no final, é tanta louça que só Deus. Então, eu vou colocar nesses aqui, ó. Deu um potinho bem cheio, ó. E a intenção acabou, joga fora, porque aí eu não tenho que ficar lavando tanta louça. Porque eu sei que eu vou ter que lavar, né? Mas tudo que eu consigo colocar nos potinhos que eu tenho, eu vou deixar aqui. Ainda tô aqui. E aqui eu tenho 1 quilo de peito de frango cozido. E eu vou multiprocessar e depois eu vou refogar aqui nessa panela da gordura do bacon, tá vendo? Ficou um pouquinho. E aí eu vou refogar aqui pra dar um saborzinho. Vou pôr um pouquinho de páprica. Ó, eu coloquei de cada vez. E eu vou colocar aqui nesse molho. Vou misturar e depois eu vou refogar. Gente, ficou tão gostoso só com o molhinho aqui, porque eu cozinhei com chimichurri e sal, que eu não vou refogar, porque eu acho que já tá no ponto de pizza. Porque o frango da pizza não pode ser muito temperado, senão fica com um sabor muito forte, né? Então, eu só vou congelar ele aqui, ó. Porque depois vai queijo, bacon, brócolis, cada um vai montar a sua pizza do seu gosto. A gente faz um tamanho menor que dá pra fazer vários sabores. Gente, como é no domingo, o frango eu vou congelar pra não correr o risco de estragar, né? Então, vou pôr os potinhos no freezer. O bacon eu vou deixar na geladeira, não precisa congelar. Mas o frango eu vou congelar. E aí, até lá eu vou mostrando pra vocês. E depois eu vou fazer aquele estilo de vídeo que eu fiz passeio com as crianças. Eu vou pegar esses stories e montar num só, que aí quando vocês quiserem saber, tá lá. Sobra a louça. Meu fogão tava limpinho. Essa panela eu vou deixar aqui, vou tampar, pra fazer os ovos mexidos nela, que fica saboroso o ovinho. E agora vamos limpar a baguncinha, né? Porque faz bagunça. Mas o importante é ter momentos para ser lembrados. Gente, voltando à organização da noite da pizza, eu vou fazer a ganache pra gente colocar a pizza doce, tá? Eu comprei esse chocolate blend, que não é tão doce, é uma mistura de ao leite com chocolate meio amargo. Aí eu vou derreter e vou misturar creme de leite. Aí no dia a gente assa a massa, dá uma pré-assada, coloca o recheio e depois põe lá só pra dar uma esquentadinha. Agora eu vou colocar de 1 em 1 minuto no micro-ondas até derreter. Ó, deu uns 3 minutos, ainda não derreteu completamente, mas eu já vou pôr o creme de leite, vou pôr pra esquentar mais um pouquinho e vou fechar, já vou deixar guardado pra pizza. Ó, ele derrete só mexendo aqui. Entendeu? E ó, que legal. O Pedro tá com mania de me chamar de Luísa, se eu não atendo ele. Gente, ó. Hora de sair para ir pra célula. Olha só.
Só ir misturando. Se por acaso desandar, que às vezes acontece de desandar. E aí, é só você esquentar de novo, tá? Que não estraga a massa. Gente, e assim ficou. Depois que eu terminei de misturar, eu pus mais 1 minuto pra derreter tudo que tinha. E ficou assim. Até a hora de a gente consumir, isso aqui vai estar mais durinho, igual uma ganache de trufa. Talvez eu tenha até que esquentar um pouquinho pra amolecer. Mas já está perfeito. Gente, hoje eu ainda tô na função da pizza. Aqui tem escarola, que eu preciso picar e refogar. Aqui tá moranguinho, que eu já esterilizei pra comer pizza doce. E aqui eu tenho tomates, que minha mãe já picou pra mim, os frangos e o queijo que tá aqui, que eu ainda não ralei o queijo. E temos também peito de peru não, presunto, que eu deixei congelado pra não correr o risco de estragar. E é isso, gente. O chocolate tá aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Tá bem durinho ainda, ó. Depois eu vou dar uma derretida nele, pôr mais um creme de leite, que eu acho que vai ser necessário. E já esterilizei a escarola. Gente, eu vou fazer a massa. E vou deixar ela na geladeira e amanhã ela vai crescer. Então, eu vou filmar pra vocês. Vai 1 quilo de farinha. Essa massa rende 4 pizzas, tá? Pode ser que a nossa renda um pouquinho mais. Por quê? Porque eu gosto de fazer pizzas menores. Porque a gente come mais sabores, entendeu? Várias pequenas. Então, ó, 1 quilo de farinha. Meia colher de sopa de açúcar, tá? Aqui é 20 gramas de sal. Então, dá umas 3. Conta aí quantas colheres que eu coloquei de chá. Pronto. 20 gramas de sal. Aí, eu gosto de dar uma aberturinha aqui assim. E 10 gramas de fermento. Um pouquinho mais, mas tudo bem. Aí dá uma misturada, certo? O fermento entrar aqui, misturar em toda a massa. Aí eu vou colocar aqui na minha panela panificadora e vou colocar a água, só 1 minuto. Gente, é mais ou menos 700 ml de água. Aí você vai vendo se a massa tá muito seca, você põe mais água. E aí, além disso, vai um tanchinho de óleo. Eu vou pôr aqui, ó, uma concha de óleo, tá? Uma concha pequena de óleo. Aí, aqui eu vou bater, quando a massa estiver lisa, eu vou pôr num pote, vou fechar e vou pôr na geladeira. Amanhã, eu vou dar uma sovadinha nela e pôr pra ela crescer de 2 a 3 horas. Ó, vocês estão vendo que a massa tá bem seca? Então, eu já vou colocar água, não vou esperar formar a bolinha. Não sei, vou pôr só um pouquinho de água aqui. Só um tiquinho aqui.
acho que aqui já vai formar a bolinha. Ela fica redondinha, tá? Ela tem que ficar aquela bolinha certinha. Posso ajudar com a colher. Se você estiver fazendo sem a máquina, você vai fazer isso à mão, tá? Dá um trabalhinho, mas vale a pena, sabe? É gratificante você fazer sua própria massa. Ó, eu acho que vai precisar de mais um tiquinho de água, ó. Colherinha, tá vendo? Que ela vai formando a bolinha. O ponto é ela formar a bolinha e não grudar. Aí eu vou dando uma ajudadinha aqui com a colher. Você pode deixar ela aqui também, tá? Não precisa ficar ajudando. É que eu que não tenho muita paciência, vou dando uma ajudada. Agora vamos esperar pra ver se vai fazer a bolinha, daqui a pouco eu volto. Ó, gente, já fez a bolinha. Eu vou deixar ela bater mais um pouquinho. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pôr numa forma untada com óleo e pincelar óleo por cima. E vou deixar na geladeira. Por enquanto, eu vou deixar só essas 3 massas. Aí, conforme eu ver que a gente tá usando, aí eu bato mais uma massa lá na hora. Aí, pra bater, a gente usa outro tipo de massa, tá? Que não demora 3 horas pra crescer. Ai, gente, pensei que eu tava gravando, ó. Já untei com óleo, vou tampar e guardar na geladeira assim, tá? Quando você pensa que acabou, você lembra que ainda tem escarola pra picar. Eu refoguei a escarola, ó. Coloquei um pouquinho de alho frito, um pouquinho de sal. E eu vou pôr nesse daqui, porque aí ele vai escorrer, não vai umedecer a pizza, ó. Já pus as massas aqui, separei pra elas crescerem. Coloquei mais ou menos 250 gramas cada uma. E elas estão no fubá. Aí agora elas vão ficar aqui crescendo. E depois, na hora de fazer, a gente vai abrir. Olha lá, a pizza tá saindo. A produção, a Rafa fazendo. Olha que bonita. Ó, o forno. Ó, a fornalha de pizza, os ingredientes. Vai ter pizza doce, salgada. Se a parte de baixo, se a parte de baixo já tá boa. Dá um sorriso aí. Papel pra que te quer. Vamos, Brasil!